Essa seleção é conhecida por tocar o terror por décadas e rivalizar com a maior vencedora das Copas. Mas o que muitos não sabem é que ela esconde por trás de suas glórias cicatrizes de um passado insuperável. Um país que ousou se impor sobre o resto do globo, abalando até mesmo as estruturas do esporte, sofreu derrotas avassaladoras e com isso precisou de ajuda de velhos rivais para reerguer a economia, restaurar sua força e renascer como nação. A Alemanha, que formou em sua história esquadrões de rigor ímpar, agora tem que expurgar de vez as chagas da discriminação racial do seio da sociedade civil alemã, se quiser voltar a intimidar os adversários e se reposicionar no topo. Quer saber quem são os protagonistas desse conflito secular entre a relação germânica e turco-otomana dos dias atuais e como eles mudaram o rumo de uma seleção para sempre? Então fica comigo que eu vou te contar agora. Foi na mais turca das regiões alemãs que nasceu dois craques de bola da última geração, Mesut Özil e Ilkay Gundogan. Os filhos de Gelsenkirchen colecionam pontos em comum, filhos de turco, sensações da Bundesliga, recordistas de gols da Premier League e até um fatídico encontro que bifurcaria o caminho dos companheiros para sempre. Mas afinal, por que raios uma visita ao chefe de estado da Turquia seria capaz de estremecer as bases, não só de velhos amigos, como de um país inteiro? Bom, para isso temos que recorrer à boa e velha história. Viajamos para 1961. Destruída após a Segunda Guerra, a Alemanha necessitava de uma reestruturação urgente. Para isso, assinou um acordo para recrutar a mão de obra turca. O objetivo do plano Gastarbeiter era conseguir turcos saudáveis e solteiros para atender a demanda de revitalizar sua indústria e índices econômicos. Do lado turco, sua vantagem, já que os imigrantes eram bem pagos e enviavam remessas de dinheiros para suas famílias no país natal. Acontece que isso tudo era para ser temporário. No começo, era o Estado alemão que arcava com boa parte das despesas dessa galera. Porém, cabia ao empregador alemão pagar além do salário também os bilhetes de volta para a Turquia. Por desejo dos patrões que visavam enxugar os custos impostos, o acordo ganhou uma nova versão, assim dando início ao desenvolvimento da maior comunidade turca da Europa, em sua maioria onde fica a cidade de Gelsenkirchen, palco da nossa história e da do Schalke 04 também. Tá curtindo até aqui? Então já larga esse like aí pra dar uma força. Donos da terceira maior torcida da Alemanha, os Azuis Reais fazem parte do imaginário noventista, quando liderados por Lehmann levaram a Copa da UEFA a trancos e barrancos, tomando a região de Ruhr, que compreende Essen e Dortmund, uma festa azul completa. Mas durou pouco. Uma semana depois, o maior rival do Schalke, o Borussia Dortmund, bateu a Juventus e levou uma tal da Liga dos Campeões. Com licença, campeão da Copa da UEFA? Uau, meus parabéns, eu venci a Liga dos Campeões. Pobre Schalke. A Forja da Mina, em alemão, a Nappenschmied, mas vamos chamar só de base do Schalke, pode ser? É a renomada academia do clube, imortalizada por formar jogadores como Leroy Sané, Manuel Neuer, Julian Draxler e, claro, Mesut Özil e Ilkay Gundogan. Embora apenas 2 anos de diferença, suas carreiras tiveram roteiros distintos. O auge de Mesut chegou antes, após 2 temporadas exuberantes de Bundesliga. O então garoto turco, rejeitado quando criança nas escolas da Alemanha, foi chamado para integrar o meio-campo do Real Madrid, ao lado de ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Depois de brilhar pela Espanha, deixou sua marca na PL, onde é até hoje lembrado por performance e gols pela torcida dos Gunners. Já o compatriota fez diferente. Formado pelo rival, foram 5 anos de Borussia Dortmund até o patamar de ídolo. A temporada de 2015 chamou a atenção de um projeto ousado. O Manchester City queria Gundogan para ajudar na montagem de uma máquina nunca antes vista em território inglês, onde foi multicampeão. Se na Copa de 2014, sim, aquela que Davi Luiz só quis dar alegria ao seu povo, Gundogan foi cortado por lesão, Özil estava em plena forma e foi um dos motorzinhos daquela seleção tetracampeã. Em 2018, com ninguém no DM, a Alemanha iria contar com os 2 meias de grife turca no plantel, até que aquilo aconteceu. No dia 5 de maio de 2018, um evento extracampo estremeceu as bases da Alemanha. Os turco-alemães Özil e Gundogan posam para uma foto ao lado do chefe de estado da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Figura controversa, Erdogan é visto como um político de valores tradicionalistas, que se mantém no poder há 20 anos. Mas para chegar no seu 3º mandato seguido, foi preciso abusar do populismo e do estrangulamento da oposição. Medidas essas que desagradam alas ditas progressistas da Alemanha e a mídia, da qual muitos da comunidade turco-alemã se informam. A repercussão da foto no país não foi positiva.
com a imprensa destacando a hipótese dos jogadores serem usados como palanque político por Erdogan. Os partidos extremistas e nacionalistas faziam do caso propaganda política. A AfD, partido assumidamente anti-imigração, frisava a frase deixada por İlkay: "Ao meu presidente, com meu respeito", em tom de acusação de traidor da pátria. Com a imprensa local massacrando o jogador, Gundogan manifestou-se pedindo desculpas à nação, esclarecendo que tudo não passava de um mal-entendido e que a intenção com a foto não era de teor político. Como resultado prático de todo o mal-estar, a Alemanha sofreu com desempenhos pífios na Copa de 2018, sendo eliminada na fase de grupos, o que não acontecia há exatos 70 anos. Mesut Özil esteve apático em campo. Sua performance foi alvo de críticas não só pela imprensa esportiva global, mas como por figurões da história da seleção alemã. E é aqui que começa toda a controvérsia. Ao ver Özil no gramado, eu recorrentemente tinha a sensação de que ele não se sentia à vontade vestindo a camisa da Alemanha. Lothar Matthäus, recordista de presenças com a seleção alemã, também disputou estrondosas 5 Copas do Mundo, faturando a da Itália em 1990. Com sua categoria, versatilidade, intensidade e frieza, fez o mundo se render aos seus pés, lhe concedendo a bola de ouro. Com história no Bayern Internazionale, Matthäus é reconhecido por Maradona como o adversário mais difícil que já enfrentou. Para muitos alemães, o maior depois do Kaiser, Franz Beckenbauer. Se não bastasse ser alvo dos pitacos de um mito do futebol alemão, outro monstro também se pronunciou, desta vez de forma mais incisiva. Se você crê em certos valores, como a Federação Alemã de Futebol repetidamente transmite, então a decisão deve ser feita tirando os 2 jogadores do grupo. Conhecido por ser falastrão e um dos maiores gênios rebeldes do futebol, Stefan Effenberg teve ascensão meteórica no Bayern Mönchengladbach. Após passagem cheia de polêmicas extracampo numa histórica Fiorentina, voltou para a Alemanha para ser multicampeão, sendo inclusive o melhor da Champions de 2001. Sua inclinação para a liderança e força física o fez ser visto como o herdeiro do legado do príncipe Lothar Matthäus. Entretanto, um episódio de sua carreira, além de estremecer sua relação com a federação, faz seu apontamento sobre os alemães de ascendência turca um tanto quanto contraditório. O Der Tiger foi titular em todos os jogos da fase de grupos do Mundial de 94, porém, após ser substituído na terceira partida contra a Coreia do Sul, mostrou o dedo médio para o técnico Vogt e foi punido com corte do grupo germânico. Tudo isso mesmo após o técnico bancar sua permanência na seleção por anos. Em sua biografia, Effenberg condena a seleção alemã por dar autonomia excessiva aos dirigentes e comissão técnica e destila críticas até mesmo a Matthäus, um dia sua referência. Em meio a contradições e insinuações, o que as lendas da Alemanha não imaginavam é que o silêncio de Özil não era fruto da intimidação, e sim da preparação necessária para um anúncio sem precedentes. Em nota divulgada nas redes sociais, o jogador comenta o caso Erdogan e faz também considerações sobre a mídia, patrocinadores e a relação com os dirigentes da DFB. Özil foi categórico em afirmar que não se arrependeu do retrato com Erdogan e que a recusa poderia ser interpretada como falta de respeito com suas raízes turcas.